Olá, mais uma vez, um prazer muito grande em estar gravando um vídeo, em estar aqui dialogando com vocês. E, mais uma vez, estamos em um local exposto, um local aberto. Não estamos na nossa matriz, vamos dizer assim, no nosso estúdio improvisado, na minha biblioteca. Mais uma vez eu estou gravando um vídeo de improviso, ao ar livre, para conversar com vocês e fazer o fechamento sobre o assunto que foi levantado no nosso vídeo mais recente sobre o que está acontecendo na Ucrânia, que, na minha opinião, não se trata de uma guerra. Se trata, eu comungo com aquilo que o Ministério da Defesa russo diz que está acontecendo, que é uma operação militar especial da Rússia para desnazificar a Ucrânia e desarmá-la. Na verdade, eu volto a dizer, quero pegar isso como fio condutor desse nosso diálogo de hoje, o que está acontecendo é o desdobramento de algo que começou em 2014. Não se trata de... O que está acontecendo atualmente não se trata de uma ação intempestiva. Os meios de comunicação deveriam ser mais responsáveis e deveriam informar as pessoas com mais dignidade e dizer para as pessoas que o que está acontecendo é um desdobramento de algo que começou em 2014 e começou exatamente com a deposição do presidente Viktor Yanukovych, um presidente ucraniano que era simpático à Rússia, que tinha uma tendência pró-russa e que queria se distanciar da União Europeia e dos Estados Unidos. Falei para vocês que os Estados Unidos prosseguem com a sua política de cercar a Rússia de bases militares. Falei para vocês no vídeo passado que havia um contraponto à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que era o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar que defendia os interesses militares dos países do leste europeu, dos países que faziam parte da órbita da União Soviética. Bom, quando a União Soviética chegou ao fim, era mais que natural que o Pacto de Varsóvia chegasse ao fim. E o Pacto de Varsóvia, essa aliança militar, foi desfeita. A OTAN deveria ter seguido o mesmo caminho, já que não havia mais o seu contraponto. Mas, ao contrário, a OTAN foi cada vez mais avançando em direção à Rússia. E foi feito um acordo entre o ex-presidente americano Ronald Reagan e o secretário-geral do Partido Comunista da ex-União Soviética, Mikhail Gorbachev, de que os Estados Unidos, a OTAN, não iria avançar 1 centímetro em direção ao leste. Deixaria aquela área de influência da ex-União Soviética, deixaria aqueles países tranquilos. Mas, ao contrário, eles foram cooptando países fronteiriços à Rússia e foram cercando a Rússia. Chegaram até a Ucrânia. Com a derrubada desse presidente que eu falei para vocês, o ucraniano Viktor Yanukovych, e a instalação de um governo pró-americano, eles começaram então a provocar. Vamos usar o termo correto. Começaram então a fazer provocações sistemáticas à Rússia. Começaram a provocar sistematicamente. E o que acabou precipitando, no meu ver, na minha ótica, posso estar errado, não estou aqui falando como dono da verdade, nem como um analista expert no assunto, volto a dizer, sou apenas um curioso, apenas uma pessoa que lê, que interpreta os fatos e que gosta de conversar, gosta de tratar sobre o assunto até para poder expandir um pouco mais o seu conhecimento. Não venho aqui fazer propaganda de quem quer que seja, nós não fazemos torcida, nós não somos torcedores, nós somos analistas independentes. Nos demos esse título de analista. Qualquer pessoa que lê e que consegue interpretar pode muito bem dizer, eu sou um analista, eu estou analisando um fato, estou analisando aqui uma notícia. Ótimo, estou analisando um fato histórico, problema nenhum. O que nós não fazemos aqui de maneira nenhuma é torcida. E também, no meu caso, eu não quero aqui dizer que sou isento, eu sou o isentão. Para mim, quem se apresenta como isento é quem costuma ficar em cima do muro. E na minha ótica, na minha opinião, quem fica em cima de muro é cerca elétrica. E eu não sou cerca elétrica. Logicamente que nessa história toda, eu compreendo que um lado está certo, que é o lado da Rússia. Porque, na verdade, o que esses laboratórios biológicos que foram descobertos na fronteira entre Rússia e Ucrânia, o que eles estavam fazendo lá? E financiados pelo governo americano, com qual interesse? Bom, foi dito no Congresso americano, por representantes do governo de Joe Biden, de que esses laboratórios existiam, eram financiados pelo governo americano, mas com a intenção de procurarem, encontrarem meios de auxiliar na
na saúde do povo ucraniano, de prevenir o povo ucraniano de ter contato com alguma pandemia. Na verdade, eles estavam trabalhando ali para auxiliar na saúde do povo ucraniano. Bom, quem for suficientemente mal intencionado, que eu não digo nem idiota, porque idiotice para mim tem limite, mas má intenção não. Então, quem for profundamente mal intencionado, vai abraçar essa resposta como uma resposta verdadeira e vai dar o caso por encerrado. Agora, você que raciocina, você que pensa com a sua própria cabeça, você que não está exposto, nem está propenso a receber fake news e sair disseminando isso por aí, você sabe que há algo muito estranho nessa história. O governo americano colocar dinheiro em biolaboratórios na fronteira da Ucrânia com a Rússia, porque estão interessados na saúde do povo ucraniano. Bom, aí é acreditar em Saci Pererê, acreditar em Papai Noel e achar que o Pato Donald existe e é uma boa pessoa. Então, minha gente, existe tudo isso por trás do que está acontecendo e que não é explorado pela mídia atlanticista, como eles batem tão pesado na questão de dizer que a Rússia está atacando a Ucrânia, está massacrando a Ucrânia. E em alguns momentos chegam até a dizer que a Ucrânia está vencendo a guerra. Primeiro, que não existe guerra, existe uma operação militar especial dentro da Ucrânia, com as intenções de fazerem aquilo que eu já falei para vocês. E, segundo lugar, a Ucrânia está toda dominada, o espaço aéreo ucraniano está dominado. Que guerra é essa? O espaço aéreo está todo dominado. Ali nada voa sem que esteja sendo monitorado pelas forças militares russas. A Rússia detém o controle de todas as estações de água e de luz da Ucrânia e ainda não cortou o fornecimento. Que guerra é essa? Bastaria fazer isso. Cortava a luz, cortava a água, deixava os ucranianos ali sem ter o que beber, sem ter como tomar banho, deixava também sem ter luz e esse ataque se consumaria, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida e mais efetiva. Mas não é isso que está acontecendo. E isso não é dito pelos meios de comunicação. E como é que eu sei isso? Pesquisando, lendo, estudando, coisa que qualquer um pode fazer. Não é nada especial. Você pode fazer, você pode procurar. Pode sentar em frente a um computador, pode pegar o seu celular, pode sair fazendo pesquisa e lendo vários artigos, vários pontos de vista de analistas diferentes, de pessoas que tendem para um lado, que tendem para um outro. Quem procura não tender nem para um lado nem para o outro, você pode ir construindo o seu próprio viés, você pode ir construindo o seu próprio ponto de vista sobre o assunto. É por isso que eu estou trazendo à baila isso aqui para vocês. Não como torcedor, porque volto a dizer, não faço torcida, mas como uma análise do que de fato está acontecendo. Então, esse ataque à Ucrânia não se trata de um movimento intempestivo, algo que foi feito, que surgiu agora e que a Rússia resolveu atacar a Ucrânia para derrubar o governo, para destruir o povo ucraniano. Não, não se trata disso. É algo que vem acontecendo desde 2014 e que se precipitou agora, na minha visão, graças à descoberta desses laboratórios biológicos. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já instou a Ucrânia, assim que essa notícia foi vazada, foi descoberta, assim que isso foi propagado, a existência desses laboratórios, a Organização Mundial da Saúde instou a Ucrânia a destruir o mais rapidamente possível os patógenos que estavam sendo manipulados nesses biolabs. Patógenos são agentes altamente infecciosos, capazes de propagar uma epidemia, uma pandemia, uma peste em um determinado local. Então, na minha visão, foi a descoberta desses laboratórios que precipitou a invasão. E o que vai acabar acontecendo agora é que a Ucrânia vai ser realmente dominada totalmente, a Rússia vai reconstruí-la e ela vai ser colocada na órbita de influência do governo russo. Na minha opinião, é isso que vai acabar acontecendo. Eu tenho como simbólico algo que aconteceu nos primeiros dias da invasão russa. Como eu volto a dizer a vocês, essa mídia tradicional está totalmente desmoralizada. Somente as pessoas que, na minha opinião, são realmente mal intencionadas é que dão
algum tipo de credibilidade ao que a chamada grande mídia propala por aí. Eu tenho como símbolo o que aconteceu nos primeiros dias da invasão. Uma cena triste, lamentável, horrorosa. Um veículo militar passou por cima, ele ia num certo sentido na estrada e de repente ele desviou e passou por cima de um carro, passou por cima de um automóvel civil. E a mídia, a grande mídia, eu me lembro que estava assistindo isso por acaso, num telejornal de alcance nacional aqui no nosso território, que eu não vou citar o nome para não dar moral para esse tipo de gente, foi dito claramente por quem estava apresentando que um tanque russo havia passado por cima de um veículo civil ucraniano num ato de covardia e de barbaridade imensa dos russos. Logicamente que aquilo ali pintando já no subconsciente das pessoas, implantando ali uma tendência contra a Rússia, para botar os russos como bárbaros, como maus, como perversos e como covardes. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque eu analiso as coisas. Os veículos militares da Rússia, todos eles estão pintados com a letra Z, que eu não sei o significado disso, ainda não procurei me aprofundar. Tem a letra Z e parece-me a letra V. E aquele veículo que foi visto, passando por cima, foi mostrado em imagens aí que rodaram o país inteiro, creio que o mundo inteiro, creio que a grande mídia alardeou isso no mundo inteiro, mas aqui no Brasil eu posso falar porque eu vi em um telejornal aqui de alcance tremendo aqui no nosso território. E quem estava apresentando disse que um tanque russo havia atropelado um veículo civil num grande ato de covardia e de barbaridade. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque os veículos militares russos estão pintados com a letra Z e com a letra V. E aquele veículo, que foi chamado na época de um tanque russo, aquele veículo não estava pintado com nenhuma dessas letras. E os russos ainda estavam longe de Kiev. Foi nos primeiros dias da invasão. Então eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E isso perdurou durante 24 dias. Durante 24 dias isso foi martelado diretamente. E eu mesmo vi muitas pessoas se revoltarem dizendo: poxa, que covardia, para que fazer isso? Isso é um ato covarde. 24 dias depois, um apresentador aí de um telejornal, vamos chamar de telejornal, disse aí, um propagador de fake news, um apresentador desse propagador de fake news, veio pedir desculpa com a cara mais lavada, a cara mais cínica do mundo, dizendo que foi um engano e que eles estavam ali se retratando pedindo desculpa. Gente, eles seguem o mesmo princípio do ministro da propaganda, do ex-ministro da propaganda nazista, Goebbels. O Goebbels dizia o seguinte, Joseph Goebbels, ele dizia o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Eu creio que essa gente estava ali seguindo esses princípios goebbelianos, né, martelando uma mentira diariamente, noite e dia, na cabeça das pessoas, para que as pessoas comprassem aquilo e digerissem aquilo como se fosse uma verdade. 24 dias depois, vem com a cara mais cínica do mundo pedir desculpa e dizendo que não vão mais errar. Então, é o que está acontecendo. A intenção do nosso vídeo aqui não é fazer a cabeça de ninguém. Não é dizer, olha, esse lado está certo, esse lado está errado. A intenção desse vídeo é justamente convidá-los a pensar, convidá-los a procurar a resposta por vocês mesmos. Hoje existem os meios, está tudo muito fácil. Procure, sente, pegue seu celular durante um instante e faça pesquisas, leia os artigos. Você vai encontrar gente que é propensa para um lado, gente que é propensa para o outro, mas ali, naquilo que está escrito, você vai encontrar sempre um pouco de verdade. Forme sua própria ideia sobre o assunto, forme, de acordo com a informação que você recebe, o seu próprio ponto de vista. E não se deixe enganar por ninguém. Esse é o grande apelo que a gente faz aqui para todos vocês. A intenção aqui do nosso canal não é fazer propaganda. Eu não estou aqui como torcedor. Obviamente que, na minha ótica, tem um lado que está certo. E não é o lado do imperialismo. Não é o lado de quem mentiu para o mundo inteiro dizendo que havia armas de destruição em massa no Iraque e invadiu o Iraque para roubar petróleo e matou milhares de pessoas. Obviamente que não é o lado do imperialismo, o lado que invadiu a Líbia, o lado que fez da Líbia um inferno, que matou o ex-líder da Líbia e arrastou o cadáver pela rua. Logicamente que não é esse o lado
Não é esse o lado que eu vejo com simpatia. E nem estou aqui dizendo que sou isento, porque para mim quem se apresenta como isento é quem é acostumado a ficar em cima do muro. E na minha opinião, quem fica em cima de muro é cerca elétrica. Eu não sou cerca elétrica. Gente, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado por me concederem um pouco do seu valioso tempo. Eu agradeço a todos vocês que me ouvem, agradeço a todos vocês que são inscritos aqui nesse humilde pequeno canal, que não tem pretensão nenhuma em se tornar um colosso. Eu não tenho pretensão em fazer carreira no YouTube. Eu não sou youtuber, gosto de dizer isso. Sou apenas um professor, apenas um curioso, apenas uma pessoa que gosta de discutir, que gosta de aprender. E como sempre digo para os meus alunos e digo para os meus amigos, o conhecimento é uma via de mão dupla. A gente aprende junto. Tá? Existem perguntas que são muito mais interessantes do que muitas respostas. Então eu estou aqui procurando respostas, como vocês que têm a bondade de me ouvir e que tiveram a bondade de se inscrever aqui no nosso humilde canal. Gente, muito obrigado. Com esse vídeo de hoje eu faço o fechamento desse assunto que nós levantamos no vídeo passado e a gente se encontra por aí, como eu gosto de dizer. Até breve. Breve, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tchau.